Você já parou para pensar que existiu um dia em que o medo não existia? Um segundo em que o arrependimento era uma palavra sem significado e a morte era um conceito impossível? Feche os olhos por um instante. Imagine o primeiro fôlego de vida saindo diretamente das mãos do Criador para as suas narinas. Hoje, nós vamos caminhar pelo jardim que a humanidade perdeu, entender o mistério da nossa formação e o momento exato em que o brilho da perfeição se apagou no mundo. Prepare-se, pois esta não é apenas uma história antiga, é a anatomia da nossa própria alma. No princípio, quando os céus já contavam a glória de Deus e o firmamento anunciava a obra de suas mãos, a terra ainda aguardava o seu guardião. Não havia ainda brotado nenhuma planta do campo, e nenhuma erva havia crescido, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Mas um vapor subia da terra e regava toda a face do solo. Imagine o cenário, o silêncio sagrado da criação. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Sinta a textura desse momento. O Criador não apenas falou, como fizera com as estrelas. Ele se inclinou, ele moldou, e soprando em suas narinas o fôlego da vida, o homem passou a ser alma vivente. O pó, antes inerte, agora pulsava. O barro, antes sem propósito, agora tinha o DNA da eternidade. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente aqui. Ele pôs ali o homem que havia formado. Este não era um jardim comum, era o ápice da beleza sensorial e espiritual. Do solo, o Senhor fez brotar toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Imagine cores que seus olhos nunca viram e sabores que a terra moderna jamais poderá replicar. No centro desse paraíso, duas árvores se erguiam, com significados profundos: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim. O rio dividia-se em 4 braços: Pison, onde há ouro puro, Gion, Tigre e o Eufrates. Rios que demarcavam não apenas um território, mas a fonte da provisão divina. Deus tomou o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. Havia trabalho, mas não havia fadiga. Havia responsabilidade, mas não havia peso. E o Senhor deu uma ordem clara, um limite que definia a liberdade. De toda a árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Mas em meio à perfeição, Deus observou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Antes de criar essa companheira, Deus trouxe ao homem todos os animais para ver como ele os chamaria. O homem deu nome a cada criatura, exercendo seu domínio e intelecto, mas para ele mesmo não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ele era único, mas estava incompleto na sua humanidade social. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem. Em uma operação divina, Deus tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Daquela costela, o Senhor edificou uma mulher e a trouxe a Adão. Ao acordar e vê-la, Adão exultou em poesia: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ali nasceu o primeiro vínculo, a primeira união sagrada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher, e ambos seriam agora uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não havia segredos, traumas ou máscaras. Era a transparência absoluta sob o olhar do Criador. Mas enquanto a harmonia reinava, um sussurro começou a serpentear. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela não atacou com força, mas com uma pergunta. Uma dúvida plantada como uma semente de espinho no solo fértil da mente humana e do coração de Eva. Ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Observe a sutileza.
Ela não negou a Deus primeiro, ela distorceu a sua fala. Ela quis transformar um limite de proteção em uma restrição de tirania. A mulher respondeu, tentando defender a ordem divina, mas já acrescentando algo que Deus não havia dito. Do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. A serpente então lançou o golpe de mestre, a primeira mentira da história. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A semente da dúvida começou a germinar no coração da mulher. Observe como a tentação opera. Ela muda a nossa percepção da realidade. O que antes era uma árvore proibida e evitada, agora ganhava novos matizes sedutores sob o olhar do desejo humano. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Perceba o conflito dos sentidos. O paladar desejava o fruto, os olhos se encantavam com a beleza e o intelecto ansiava pela autonomia de ser igual ao Criador. Ela não viu apenas um fruto, ela viu a possibilidade de não precisar mais de Deus. E tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Não houve trovões naquele instante, não houve um terremoto imediato. Mas no reino espiritual, as colunas do mundo estremeceram. O silêncio que se seguiu ao primeiro pedaço foi o silêncio mais pesado que o Éden já conheceu. Então, abriram-se os olhos de ambos. Mas não foi a visão gloriosa que a serpente prometera. Não foi uma ascensão à divindade. Foi uma queda na autoconsciência da culpa. E conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, para cobrir a sua vergonha. A nudez, que antes era o símbolo da inocência e da total transparência, agora era um fardo. Pela primeira vez, o ser humano sentiu a necessidade de se esconder. Aquelas folhas de figueira foram a primeira tentativa da humanidade de resolver o seu pecado por esforço próprio, de cobrir a própria vergonha com as mãos sujas do erro. Mas a folha seca murcha e não cura a ferida do espírito. O Senhor Deus não fez perguntas à serpente. Ele simplesmente passou a sentença final. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias. Mas no meio da maldição, Deus lançou o primeiro raio de esperança. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Milhares de anos antes de acontecer, Deus já anunciava que o descendente da mulher esmagaria de vez a cabeça do mal. O Éden estava perdido, mas o plano de resgate estava assinado. A mulher, Deus disse que multiplicaria sua dor na conceição. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos te produzirá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O trabalho que era prazer tornou-se fadiga. A terra tornou-se resistente. O homem, que era eterno na presença de Deus, agora tinha um encontro marcado com a poeira. Adão chamou o nome de sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. E num gesto de profunda misericórdia em meio ao juízo, o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Refletir sobre isso é essencial. Para fazer túnicas de peles, sangue teve que ser derramado. Pela primeira vez, a morte entrou no cenário do Éden. Um animal inocente morreu para cobrir a vergonha dos culpados. Deus estava ensinando que o pecado custa a vida e que apenas Ele poderia providenciar uma cobertura que realmente durasse.
As folhas de figueira de Adão foram substituídas pelo sacrifício provido por Deus. Então disse o Senhor: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e viva eternamente. Deus o lançou fora do jardim. Deus, em sua graça, não permitiu que o homem vivesse para sempre em seu estado decaído. Viver eternamente em pecado seria o verdadeiro inferno. Por isso, o Senhor o enviou para lavrar a terra. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. O portão estava fechado. A humanidade estava agora do lado de fora, olhando para trás, para o paraíso que um dia foi o seu lar perfeito e seguro. A história não termina com um portão fechado, mas com uma promessa que atravessaria milênios. Ao olharmos para Adão e Eva cruzando o limite do jardim, vemos o reflexo da nossa própria jornada. Quantas vezes tentamos esconder nossas falhas atrás de folhas de figueira? O Éden nos ensina que a nossa maior necessidade não é de um lugar perfeito, mas de uma presença perfeita. O Criador já estava preparando outra árvore, uma cruz, para nos devolver o acesso ao Pai. A expulsão foi, ironicamente, um ato de amor. Deus impediu que o homem se eternizasse na dor para que um dia pudesse restaurá-lo em glória. A espada flamejante guarda o caminho, mas a voz que chamou, "Onde estás?", continua ecoando através dos séculos, chamando cada um de nós de volta para casa. Talvez você sinta hoje o peso do suor ou a dor das perdas. Lembre-se, o deserto é temporário, mas a promessa da semente que esmaga a cabeça da serpente é absoluta e eterna. A história que começou em um jardim perfeito terminará em uma cidade onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. O paraíso foi perdido para que pudéssemos entender o valor de sermos encontrados. Se esta jornada pelas origens tocou o seu coração, deixe o seu like para ajudar a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, mergulhamos profundamente nas histórias que moldaram o mundo com uma visão impactante. Comente abaixo. Qual parte dessa história mais te impressionou? O silêncio da criação ou a promessa do resgate? Eu leio cada comentário. E para você que quer continuar entendendo o desdobramento dessa história, assista ao próximo vídeo na tela sobre o legado de Adão. Muito obrigado por assistir até aqui. Que você sinta a presença do Criador em cada passo. Eu sou o canal Fé na História. A história é a lente pela qual vemos o presente. Fique em paz e até logo.